Eu passei anos tentando melhorar minha vida adicionando hábitos. Mais produtividade, mais organização, mais disciplina, mais técnicas, mais ferramentas. Porém, depois de estudar neurociência e comportamento, eu percebi uma coisa desconfortável. Os maiores avanços da minha vida não aconteceram quando eu comecei a fazer mais. Eles aconteceram quando eu parei de fazer algumas coisas que pareciam completamente normais. Coisas que a maioria das pessoas fazem todos os dias sem nem perceber que estão drenando energia mental, sabotando o foco e dificultando o próprio crescimento. E o mais curioso é que uma dessas coisas eu fazia acreditando que estava ajudando o meu cérebro, quando na verdade estava atrapalhando. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre as 7 coisas que eu parei de fazer depois de estudar neurociência. Interessante que a última delas sustenta todas as outras. Se ela estiver errada, quase nada do resto funciona. Eu sou Michel Cruz, especialista em neurociência e comportamento, e aqui a gente pega o que a ciência sabe sobre o cérebro e transforma em algo que você consegue aplicar na vida real. Sem complicação, sem frases bonitas que não funcionam fora da internet. Então, enquanto eu tomo esse café, deixa o like no vídeo, porque essa conversa pode te ajudar a desperdiçar muito menos energia mental. Vamos lá, primeira coisa. Parei de tomar decisões importantes quando eu estou esgotado. Sabe quando você chega em casa tão cansado que demora 5 minutos para decidir o que vai jantar, ou compra alguma coisa que nem precisava, ou responde uma mensagem da qual se arrepende depois? Muita gente chama isso de falta de disciplina. Mas existe uma explicação melhor. Existe um conceito chamado fadiga decisória. Seu cérebro possui recursos limitados para tomar decisões, e cada decisão ao longo do dia consome uma parte desses recursos, desde escolher o que vestir até resolver problemas no trabalho, responder mensagens, organizar compromissos, tudo isso cobra um preço. E quando essa energia acaba, a qualidade das decisões também cai. Eu percebi que várias das minhas piores escolhas aconteciam justamente quando eu estava mentalmente esgotado. Hoje eu tenho uma regra simples: se a decisão é importante, eu durmo primeiro e depois decido, porque uma mente descansada costuma enxergar com clareza aquilo que uma mente cansada distorce. Mas existe uma coisa ainda mais comum. Algo que muita gente faz acreditando que está sendo produtiva quando está fazendo exatamente o contrário. A segunda coisa, parei de tentar ser multitarefas. Essa foi uma decisão difícil de aceitar, porque durante muito tempo eu me orgulhava de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Responder mensagens, trabalhar, ouvir um áudio, dar atenção para outra tarefa, tudo junto. Parecia produtividade, mas não era. A neurociência mostra que o cérebro não executa 2 tarefas cognitivas complexas simultaneamente. Ele alterna entre elas. Muito rápido, mas alterna. E cada troca tem um custo. É como passar por um pedágio mental. Você sai de uma tarefa, volta, sai novamente, retorna e vai perdendo energia em cada mudança. No final do dia, você sente que trabalhou muito, mas produziu menos do que poderia. Hoje eu protejo o meu foco. Quando estou escrevendo, estou escrevendo. Quando estou estudando, eu estou estudando. Estou numa conversa, eu fico apenas conversando. Porque foco não é fazer mais coisas, é decidir o que merece a sua atenção naquele momento. E isso me levou para uma descoberta ainda mais estranha. Uma coisa que parece inofensiva, mas está enfraquecendo a capacidade de muita gente pensar melhor. A terceira coisa, parei de fugir do tédio. Quanto tempo você consegue ficar sem consumir nada? Sem celular, sem música, sem vídeos, sem estímulos? Hoje, qualquer segundo vazio é preenchido imediatamente. Fila, elevador, sala de espera, trânsito. O cérebro nunca fica sozinho. Só que existe um problema. Algumas das melhores conexões mentais acontecem justamente quando você para de consumir informação. É durante esses momentos que o cérebro organiza a memória, conecta experiências, processa aprendizados, cria soluções. Muitas ideias interessantes para esse canal surgiram durante uma caminhada sem celular, durante um banho ou simplesmente durante alguns minutos de silêncio. O tédio não é perda de tempo, às vezes ele é processamento.
O próximo hábito foi uma das coisas mais libertadoras que eu aprendi, porque mudou completamente a forma como eu me relaciono com a minha própria mente. A quarta coisa, parei de acreditar em tudo que eu penso. Parece estranho ouvir isso, mas pensamentos não são fatos, pensamentos são apenas pensamentos. Se você está ansioso, seus pensamentos ficam mais ameaçadores. Se está triste, ficam mais pessimistas. Se está inseguro, ficam mais catastróficos. E o problema é que a maioria das pessoas não percebe isso. Ela simplesmente acredita como se cada pensamento fosse uma descrição fiel da realidade. Hoje eu faço uma pergunta simples. Isso é um fato ou é apenas uma interpretação? E essa pergunta já evitou muito sofrimento desnecessário. Mas existe uma força que influencia esses pensamentos mais do que muita gente imagina. E ela está por trás de decisões que mudam destinos inteiros. A quinta coisa, parei de deixar o medo decidir por mim. O medo tem uma função importante, manter você vivo, mas ele não foi criado para te ajudar a crescer. Ele foi criado para te ajudar a sobreviver. Por isso ele quase sempre prefere o conhecido, mesmo quando o conhecido está te fazendo mal. É por isso que tantas pessoas permanecem em situações que já não fazem sentido. Relacionamentos, emprego, rotina, projetos, não porque são bons, mas porque são familiares. Hoje eu não pergunto mais, estou com medo? Eu pergunto, isso está alinhado com o que eu quero me tornar? Porque crescimento quase sempre vem acompanhado de desconforto. Mas a próxima mudança talvez tenha sido a que mais impactou a minha capacidade de aprender. E eu demorei anos para perceber esse erro. A sexta coisa, parei de estudar através da releitura. Durante muito tempo, eu acreditava que estudava do jeito certo. Eu lia, grifava, relia novamente e saía da sessão de estudos sentindo que tinha aprendido bastante. Mas a sensação de aprendizado não é aprendizado. O cérebro adora familiaridade. Quando você vê o mesmo texto várias vezes, ele parece conhecido. E essa familiaridade cria uma ilusão, a sensação de domínio. Mas reconhecer uma informação não significa conseguir recuperá-la depois. Hoje eu uso muito mais a recuperação ativa. Leio, fecho o material e tento explicar com as minhas próprias palavras. Porque aprender não é reconhecer. Aprender é conseguir lembrar quando a informação não está mais na sua frente. E agora chegamos na última coisa, a mudança que sustenta todas as outras. A sétima coisa, parei de tratar a saúde como algo secundário. Durante muito tempo eu acreditava que precisava organizar a vida primeiro, resolver problemas, trabalhar mais, produzir mais e só depois cuidar do sono, da alimentação, fazer exercícios. Mas a ciência mostra exatamente o contrário. Você não cuida da saúde porque tem tempo. Você cuida da saúde para ter energia, ter clareza, capacidade mental para fazer todo o resto. Sem sono adequado, a sua memória piora, o seu foco piora, a sua capacidade de aprender piora. Sem exercício físico, o cérebro funciona pior. Sem a recuperação adequada, todas as outras estratégias perdem força. Saúde não é recompensa, saúde é infraestrutura. É a base que sustenta tudo. E olhando para essas 7 mudanças, eu percebo uma coisa curiosa. Nenhuma delas exigiu que eu me tornasse mais inteligente. Nenhuma exigiu talento especial, nenhuma exigiu trabalhar mais horas. Elas apenas me ensinaram a parar de lutar contra o funcionamento natural do cérebro. Porque a neurociência não me ensinou a produzir mais, me ensinou a desperdiçar menos energia. Isso muda tudo. Agora eu quero saber de você, qual dessas 7 coisas ainda está roubando energia da sua mente? Me conta aqui nos comentários, eu vou ler cada resposta e nós vamos continuar essa conversa por lá. E se você quer aprender a desenvolver foco profundo em um mundo projetado para roubar a sua atenção, assiste esse vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Ele complementa perfeitamente essa nossa conversa. Te vejo por lá. Viva taticamente!